Mas o objetivo aqui é esclarecer uma dúvida que é complexa que eu recebi hoje. Eu julgo importante trazer essa, essa, esse ensino, essa palavra de ensino, justamente por conta do fato do período do Natal ser um período controverso, né? Principalmente com a ascensão de movimentos em específico, não todos, tá? Mas em específico movimentos de cunho neopentecostal que classificam e que resolveram classificar o Natal como uma festa pagã, né? Uma festa de origem pagã. Para responder de forma bem rápida a isso, e assim, bem rápida, que eu digo assim, sem nenhum conteúdo, dizer que o Natal é uma festa pagã é, no mínimo, uma falta de conhecimento histórico. Mas o grande problema aqui é quando o conhecimento histórico, a ausência do conhecimento histórico, é substituída por honestidade, né? Infelizmente, existem pessoas que não têm o cuidado, o critério de procurar saber as verdadeiras origens, né? Não apenas da festa, mas da própria data, né? De não procurar saber as origens e acabar por fim, uh, papagaiando, repetindo discursos que são reproduzidos às vezes de uma forma vazia, tá? Então assim, de maneira rápida, e eu quero separar esse momento no mínimo em três avaliações, né? Primeiro, uma avaliação bíblica acerca de motivos para a celebração do Natal. Segundo, uma avaliação histórica, e aí nós vamos tocar na questão da data do Natal, do quando essa celebração nasce nos moldes que nós conhecemos. E em terceiro lugar, a gente vai fazer uma breve conclusão e um breve fecho. Eu quero começar fazendo uma breve análise bíblica, tá bom? Então, em referência à palavra do Senhor, se a gente for na carta de Paulo aos Romanos, tá? Se a gente for na carta de Paulo aos Romanos, lá no capítulo de número 14, lá no versículo de número 5, a Bíblia vai dizer assim, ó: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, e outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Bom, primeira coisa acerca de comemoração de qualquer data, e isso não é em referência ao Natal. O apóstolo Paulo, essa é a orientação bíblica que nós temos. Tá? Nós não temos outras orientações bíblicas desta natureza. Tá? O apóstolo Paulo ele diz o seguinte: cada um tenha consciência das datas que você vai comemorar. Tá? Então Paulo ele diz isso. Tá? Ele deixa esta recomendação feita. Por que a igreja cristã, de uma forma genérica, falando aqui de uma forma genérica, mas por que a igreja cristã julga como praticável a consciência de que é válida a celebração do Natal, uma vez que não há uma ordem expressa na Bíblia para que esta data seja comemorada? Bom, aí a gente tem algumas causas que são análogas, mas que, como eu disse, não são textuais. Não existe uma recomendação textual na Bíblia dizendo assim: comemore o Natal. Como também não existe uma proibição na Bíblia, né, dizendo assim: olha, não comemore o Natal. Mas se Paulo, em Romanos 14,5, diz que a comemoração de qualquer data ela é uma questão de consciência, por exemplo, por que você comemora o seu aniversário todos os anos? De repente você pode ser uma exceção, mas a maioria das pessoas comemoram os seus aniversários todos os anos. Justamente pelo fato de que
nós estamos comemorando o fecho de um ciclo e a abertura de um outro ciclo, né? Então, essa é uma prerrogativa que a palavra fala que deve ser analisada pela nossa consciência. Agora, por que a igreja cristã, em específico igrejas de ordem histórica, convencionam, né, como válida a comemoração do Natal? Vamos lá no Evangelho de João e eu vou ler um texto que é extremamente conhecido. Logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, a abertura desse evangelho, a Bíblia vai falar acerca do quão é especial o fato de Jesus ter vindo ao mundo, de Jesus ter nascido. No capítulo 1, a palavra vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas perdão, por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele. Presta muita atenção nessa abertura desse evangelho, porque a palavra está colocando aqui qualificações acerca de Jesus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Guarda essa informação, porque já, quando a gente estiver falando da data, essa informação vai ser importantíssima e decisiva, tá bom? Continua a leitura. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio, aqui está falando de João Batista, né? Este veio por testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Então, na abertura do Evangelho de João, João fala de duas personagens que mais tarde chegariam, né? Mais tarde, que eu digo, como cumprimento de uma promessa, né? João escreve lá no final do século I, mas ele está escrevendo montando uma linha do tempo, né? E ele escreve falando: olha, no começo de tudo, chegou um homem chamado João, aqui ele está se referindo a João Batista, para anunciar a luz que não era ele, mas a luz que viria para resplandecer sobre as trevas. Mais uma vez, eu digo, guarda essa informação vai ser caríssima daqui a alguns instantes, tá bom? Agora, olha só, voltando ali atrás na informação que nós tivemos em Romanos 14:5. Se Paulo, o apóstolo, ele traz a recomendação de que qualquer comemoração de data seja conforme a nossa consciência, aqui a Bíblia está trazendo motivos para que sirvam de peso se a data do nascimento de Jesus deve ou não ser comemorada. E João, o evangelista, ele está dizendo o seguinte: olha, o fato de Jesus ter nascido corresponde a um novo ciclo, um ciclo de luz resplandecendo sobre as trevas, ok? Essa é uma informação que coloca peso no lado da balança, que diz sim, é uma data relevante, né? Recorrendo à consciência, é uma data relevante a ser comemorada. Ainda não estou falando do 25 de dezembro, tá bom? Em segundo lugar, um outro texto que eu quero trazer para você. Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. A Bíblia diz assim, ó, lá no versículo 10. Quando o anjo vem falar com os pastores que estavam apacentando suas ovelhas, tal. O anjo, porém, lhes disse, versículo 10 de Lucas 2. Não tenham medo, estou aqui para lhe trazer uma boa nova de grande alegria que será para todo o povo. Esse todo aqui não é o povo que estava ali, é todo o povo, tá? O povo que me inclui, o povo que te inclui, tá? Esse todo aqui rompe com o tempo, tá? Ele não é daquela época. Ele diz respeito a todos aqueles que viessem a receber estas boas novas, estas boas notícias, tá bom? Versículo hoje, 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso servirá para vocês de sinal, vocês encontrarão uma criança envolta em faixas, deitada numa manjedoura e tal. Tá bom? Então, o que a Bíblia está dizendo? Ó, existe um motivo de festa. Não sou eu e não é a igreja que estabelece o período ou o fato do nascimento de Cristo como um fato festivo. É a própria palavra. O próprio anjo que veio anunciar Jesus aos pastores,
ele diz: tenho motivo de festa para vocês. Eu vim contar para vocês que vocês podem começar uma festa. Então, o Natal é associado na própria Bíblia a um tempo festivo, ok? Então, se nós vamos celebrar o Natal ou não, Paulo diz, ou se nós vamos celebrar qualquer data ou não, Paulo diz quando escreve aos Romanos, mais uma vez, 14:5. Isso depende da consciência de vocês. A consciência não é eu acho, eu deixo de achar. O eu acho, eu deixo de achar é muito raso. A consciência ela tem que ter fundamento, ela tem que ter fulcro, né? E o que fundamenta a consciência? Os dados que são correspondentes àquilo que me dá subsídio para julgar se de fato é possível ou não, é necessário ou não, é plausível ou não, ok? Então o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos olhando para a palavra e para episódios específicos que falam acerca do nascimento de Jesus e ponderando se estes acontecimentos, se estas falas, estas declarações, estes registros, eles dão para nós alguma espécie de fundamento, dizendo assim, vale a pena comemorar o Natal. Eu vou para mais um texto bíblico que eu me lembro dele aqui agora. Famosíssimo, conhecidíssimo também. Vamos lá em Isaías 9. Né? Isaías 9 é do século VII a.C. Tá? Isaías é o profeta messiânico com maior número de profecias acerca de Jesus. E pelo menos a primeira parte do livro do profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, é do século VII a.C., tá? Portanto, 600 e qualquer coisa. Alguns vão dizer que Isaías 9 é de mais ou menos 640 a.C., tá bom? Então nós estamos falando de uma profecia, tá bom? Então esta profecia de Isaías 9 diz, vamos pensando, nós estamos construindo aqui um fundamento para nos dar os seguintes parâmetros de julgamento. É plausível comemorar o Natal ou não? Uma vez que Paulo diz, lá em Romanos 14:5, que qualquer data, né, ela pode ser julgada mais importante ou menos importante, mediante parâmetros que me auxiliem, né, na minha consciência. É pela minha consciência que eu vou julgar como plausível ou não esta comemoração, ok? Então vamos lá. Isaías 9 é mais um texto que vai dar um subsídio acerca da importância do nascimento de Jesus, e agora, repito, em um texto do século VII a.C. Isaías 9, a partir do primeiro versículo, a gente vai ler uns 5 ou 6 versículos. Diz assim: Mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Lembra da escuridão que fala lá em João, capítulo 1? Eu falei para você que isso era um dado importante. Aqui também tem um dado importante, já eu vou usar ele, tá bom? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Está falando da região na qual Jesus nasceu e que ali haveria glória. Tá? A glória pelo próprio nascimento de Jesus, está se referindo à estrela que conduziu os pastores até lá, entende? Todo aquele ambiente glorioso que se constituiu a partir do momento que Jesus nasceu, né, naquela primeira festa do primeiro Natal. Versículo 2 diz assim: O povo que andava em trevas, mais uma vez, as trevas lá de João, capítulo 1. O povo que andava em trevas viu grande luz. Então, o contraste entre trevas e luz quando existe ou quando Jesus nasce, tá? E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria, e eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos, né? As vantagens de uma guerra. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do opressor, como no dia da vitória dos midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida de sangue serão queimadas,
servirão de pasto ao fogo, porque o menino nos nasceu. Presta atenção aqui, antes do versículo 6, deixa eu explicar. Tudo aquilo que simbolizava morte, tudo aquilo que simbolizava derrota, tudo aquilo que simbolizava tristeza, tá? A palavra está dizendo, tudo isso vai ser subjugado mediante algo que vai acontecer. O que vai acontecer? Aí vem o verso de número 6, um menino nos nasceu, tá? Então, por que um menino nos nasceu? É uma explicação, tá? Do porquê tudo isso que conota a morte está sucumbindo, né? Então, aquele que é a luz, aquele que é a vida está nascendo. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu vou ler o 7º também, porque o 7º versículo é importante. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e para firmar com juízo e justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha só, eu trouxe 3 textos para você para dar subsídio àquilo que o apóstolo Paulo deixa como critério de consciência. Então, é possível celebrar o Natal? É correto celebrar o Natal? Romanos 14:5, única recomendação sobre celebrar ou não datas que a Bíblia tem, única recomendação. O apóstolo Paulo diz assim, datas devem ser celebradas conforme a consciência do celebrante, tá? Então, conforme a minha consciência, eu decido se eu vou ou não celebrar o Natal, tá? Agora, segunda informação, consciência não é, então eu acho que sim, ou eu acho que não, porque eu ouvi falar isso ou eu ouvi falar aquilo. Esquece. Não é assim que a gente aciona a consciência, tá? Nós temos que ter fundamento para dizer por que sim ou por que não. Tá bom? Agora a Bíblia, em 3 ocasiões, 3 textos que eu trouxe para você. Primeiro texto que eu li para você foi João capítulo 1. Segundo texto que eu li para você foi Lucas capítulo 2. Terceiro texto que eu li para você foi Isaías capítulo 9. Esses 3 textos demonstram o momento do nascimento de Jesus como um momento festivo. Mais explicitamente o texto de Lucas, né? Os outros 2 textos vão falar, trevas foram substituídas por luz. Tanto Isaías quanto João vão falar acerca disso, de um momento de substituição de trevas por luz. Agora Lucas vai dizer, é uma boa nova de grande alegria, né? E se nós olharmos os episódios posteriores, nós vamos ver aqueles pastores indo até Jesus, oferecendo presentes, toda aquela festa acontecendo, né? Então tudo isso, para a igreja cristã histórica, conota como motivos suficientes para dar subsídio, fundamento à celebração do Natal, né? A igreja cristã, principalmente as igrejas históricas, elas vão entender o Natal como plausível de ser celebrado pelo fato de que a Bíblia coloca o nascimento de Jesus como um evento festivo, né? Como um evento de transição de trevas para a luz, como um evento de festa, mais especificamente ali em Lucas, ok? Então, resolvida a questão bíblica, vamos para um segundo, como eu falei lá no início, vamos para um segundo abacaxi. Vamos resolver a questão histórica. Porque pessoas perguntam, mas Jesus nasceu em 25 de dezembro? E praticamente todos os cristãos sabem a resposta. É claro que não. É claro que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Se a gente for a rigor olhar para o calendário, lembrando que o calendário ele é posterior aos eventos de nascimento de Jesus, o nosso calendário ocidental, ele é posterior aos eventos do nascimento de Jesus, aos eventos do século I, tá? O calendário ele vem pelo menos 3 séculos depois. Então o que está acontecendo? Jesus ele não nasceu, definitivamente ele não nasceu nesse período. Se nós olharmos ou se nós lermos historiadores lá do primeiro século, tá? Aí eu não estou falando de textos bíblicos, eu estou falando de textos que são paralelos, que são importantes por serem históricos, mas que são paralelos. Por exemplo, se a gente lê um sujeito chamado Eusébio de Cesareia ele vai traçar um pequeno retrato do nascimento de Cristo, mas ele também não vai chegar numa data... não vai fechar uma data, tá? Um outro historiador da história judaica, também ali
do período dos pais da igreja, um sujeito chamado Flávio Joséfo. Ele vai falar acerca do período do nascimento de Jesus, mas não vai bater o martelo em uma data. Mas juntando estes e outros entendidos do assunto, a gente chega à seguinte conclusão: Jesus nasceu em qualquer coisa que no nosso calendário seria ali pelos meses de março e abril, tá bom? Entre março e abril. Ah, mas por que então 25 de dezembro? Aí a gente cai nas questões históricas. E aí eu preciso fazer algumas ponderações aqui. Primeira ponderação, importantíssima. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela passa a ser Igreja Católica Apostólica Romana quando sai desta igreja a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Quando isso acontece? Século XI, 1054 depois de Cristo, tá? Segura essa informação porque essa informação é importante. Por que eu estou passando essa informação? Porque quem constituiu a data do Natal no ano 336 depois de Cristo, século IV, foi um papa. Aí fala papa, logo, se você não tiver essa informação de que a Igreja Católica ela só vai nascer depois disso, como Igreja Católica, dentro da sua organização, ela só vai nascer depois disso, a gente fala papa, a turma já fala, tá vendo, o Natal é coisa de Igreja Católica. Não, para. Antes da Igreja Católica Apostólica Ortodoxa separar-se da Igreja Católica, da única igreja cristã que existia, não existia esta nomenclatura Igreja Católica Apostólica Romana. Isso vai aparecer depois, justamente para identificar que a partir daquele momento existiam duas igrejas cristãs, tá bom? Reforma Protestante ainda vem depois, século XVI, 1517, com Martim Lutero, ok? Então, trace essa linha do tempo para que você entenda. Primeiro evento, estabelecimento da data do Natal, século IV, 336 depois de Cristo, Papa Júlio I. Segundo evento na linha do tempo, 1054, que é o chamado Grande Cisma, que é quando separa-se a Igreja Católica Ortodoxa da Igreja Católica Romana. Terceiro evento, Reforma Protestante, século XVI. Você está vendo a linha do tempo, né? E essa linha do tempo é importante para que a gente não seja desonesto e fale assim, quem inventou o Natal, quem constituiu o Natal em 25 de dezembro foi um papa, então o Natal é coisa de Igreja Católica. Não é, gente, não é. Tá, vamos entender isso. A igreja cristã que perdurou até 1054 era uma só, tá? Era uma só. Ah, mas essa igreja não é a igreja verdadeira. Querido, foi a igreja que sustentou o cristianismo até o século XI. Tá? Definir se é verdadeira, se não é, essa discussão é muito rasa, muito pequena. Tá bom? Então, o importante é a gente ver na linha do tempo a história do cristianismo, a história da igreja cristã e colocar os fatos nos seus devidos momentos dentro da linha do tempo. Então, primeira coisa que acontece na linha do tempo, faz a tua linha aí, né? Quando eu dava aula na faculdade, eu dava aula na faculdade, hoje eu não dou mais por falta de tempo mesmo, gosto demais de dar aula, mas eu fazia na lousa, né? A linha para os meus alunos. E eu dizia, vamos lá, primeiro episódio aqui, né? Lá no século IV. Aqui que nasce o 25 de dezembro. Já vou explicar por quê. Segundo episódio importante, lá no século XI, o Grande Cisma. Terceiro evento importante, lá no século XVI, a Reforma Protestante. Faz a linha do tempo, tá? Porque essa linha do tempo é importantíssima. Importantíssima. Tá bom? Para que você para que você tenha a resposta na ponta da língua quando alguém dizer assim: o Natal é festa pagã. Você vai dizer, não é por causa disso. O Natal não deve ser celebrado. Você pode dizer, não, ele pode ser celebrado por causa disso. O Natal é coisa de católico. Você vai dizer, não, o Natal não é só coisa de católico por causa disso. Tá? Você tem que ter o porquê da coisa. Não é eu acho ou eu não acho. Tá bom? Vamos levar sempre as discussões para cima. Sempre a discussão para um nível mais alto, nunca para o nível mais raso da discussão. Principalmente naquilo que diz respeito à fé, porque a nossa fé ela precisa ser especulativa. Ela precisa ser especulativa. A gente tem que saber naquilo que a gente crê. Né? Então vamos lá. Entendido tudo isso,
Vamos lá. Onde eu estava? Eu estava lá na constituição da data. Por que o 25 de dezembro? Vamos lá. Quem, né, então dentro da linha do tempo, você já sabe que eu vou falar de um Papa, mas eu não estou falando de coisa da Igreja Católica, tá? É anterior a esta Constituição, tá? Então vamos lá. O Papa Júlio I, no ano 336, portanto século IV depois de Cristo, o Papa Júlio I estabeleceu a data de 25 de dezembro como a data para a celebração do Natal por todas as igrejas cristãs, por todos os conglomerados de cristãos que estavam que existiam, tá? E por que o 25 de dezembro? A última semana do ano, ela é uma semana na qual a maioria das religiões pagãs do Oriente, aí a turma fala assim, os egípcios. Não, isso é desonestidade. A maioria das religiões pagãs do Antigo Oriente, elas usavam o fim de ano, elas usavam estes momentos finais, a última semana do ano, embora eu esteja dizendo que o calendário ele é bem posterior, nós estamos falando de algo que acontecia ainda lá no século IV, quando já existiam ensaios de calendários sendo dissipados. A maioria das religiões pagãs usavam este mesmo período para dedicar o ano que acabou para os seus deuses e consagrar o ano que começaria para os seus deuses. Tá? A maioria das religiões pagãs. Agora vem o motivo pelo qual eu falei para você. Segura a informação de Isaías 9, que fala que a luz prevaleceria sobre as trevas, e segura esta confirmação que está lá no Evangelho de João, no começo do Evangelho de João, falando a mesma coisa, que a luz resplandeceria sobre as trevas. Este Papa Júlio I, no ano 336, ele tem um entendimento destas afirmações. E ele diz assim, primeiro, eu encontro motivos suficientes para o Natal ser celebrado. Primeiro motivo. Segundo, eu entendo que o Natal, ele anuncia a luz e que o paganismo é a representação das trevas nessa terra. Então, para o Natal, para a luz, melhor dizendo, resplandecer sobre as trevas, o meio é o seguinte: enquanto o Antigo Oriente e boa parte dos outros lugares que celebravam as suas festas pagãs neste mesmo período, o Papa vai lá e coloca bem no 25 de dezembro, última semana do ano, né, segundo dia da última semana do ano, a celebração do Natal, né? Por quê? Porque a luz resplandeceria sobre as trevas. Aí eu te pergunto, desde quando você ouve dizer que dezembro é o mês do sol? Tá? Eu estou pegando aqui a festa pagã egípcia. Desde quando você ouve dizer que dezembro é o mês do sol? Né? O mês de celebração do sol. A gente não ouve dizer isso. Desde quando você ouve dizer que dezembro é a celebração de animais sagrados, de répteis sagrados, que eram costumes caldeus? A gente não ouve falar disso. Desde quando você ouve dizer que dezembro é mês de celebração de vegetais sagrados? O mundo arábico celebrava isso. Você não ouve dizer isso. Mas em todo o mundo é dito que dezembro é o mês de celebração do Natal, de celebração do nascimento de Cristo. Né? A data é essa? Repito, não, a data não é esta. A data é posterior. Mas como não existe uma data fechada para dizer, bom, então vai ser ali, por isso, lá no século IV foi convencionado de trazer esta data para que a luz resplandecesse sobre as trevas, pelo fato desta virada, desta transição, né, de todos os anos, ela ser comumente um momento de celebração de trevas, porque o paganismo celebrava os seus deuses nesse momento. Né? Então, naquela ocasião, aquele Papa, ele disse o seguinte: a luz vai resplandecer sobre as trevas. E como eu avaliei aqui, o fato de
a gente não conhecer o mês de dezembro por outras informações, mas conhecer o mês de dezembro como mês de Natal, parece que a ideia lá do século IV deu certo, né? Então, essa é uma visão histórica da coisa, tá bom?